eu queria começar é por uma coisa assim, que é bem importante, que é talvez o pontapé inicial das ideias que aparecem do pensamento do Paul Goodman, que é uma dimensão antropológica do pensamento dele. Essa dimensão antropológica, a gente pode dizer que talvez o grande salto que o Goodman deu em relação ao próprio pensamento dele foi conhecer a fundo as ideias que estavam sendo construídas pelo Fritz Perls no Ego, Fome e Agressão, e a ideia da unidade de campo organismo-ambiente. É bem importante ver que talvez tenha sido essa ideia que deu o fechamento da proposta do Goodman. Goodman, na década de 40, escrevendo sobre a psicanálise, escrevia muito sobre os limites do pensamento psicanalítico, principalmente no que dizia respeito ao campo dicotômico. E, ao receber o trabalho do Fritz Perls e conhecer ali aquelas ideias que estavam nascendo no Ego, Fome e Agressão, e aquela releitura do pensamento psicanalítico do Fritz, a partir ali do Kurt Goldstein, a partir do modo como ele lia William Reich, deu um estalo no pensamento do Goodman, que ele assume depois explicitamente que a ideia de campo organismo-ambiente é uma ideia fundamental para se pensar uma nova antropologia, uma nova concepção de natureza humana. Além disso, um dos projetos que o Goodman já tinha ali no início da década de 40, mas que casou perfeitamente com as ideias do Fritz Perls, foi a ideia de pensar uma psicoterapia, uma antropologia, uma educação, uma política que tivesse como propósito uma superação das dicotomias básicas, por exemplo, interno e externo, organismo-ambiente, mente-corpo, enfim, todas essas ideias que tornavam o homem cindido. Porém, talvez isso é uma citação, do Taylor Stower, que foi um dos biógrafos do Paul Goodman. Ele diz que talvez a principal contribuição do Goodman ao pensamento da gestalterapia tenha sido de trazer uma leitura fenomenológica para o pensamento do Fritz. E aí o Goodman, em uma carta que ele escreve ao Keller, pedindo para que o Keller, que já que era um grande nome da psicologia da Gestalt, prefaciasse o livro Gestalt Therapy, o Keller se nega a escrever o prefácio, e o Goodman, em uma carta endereçada a ele, diz: olha, o nosso trabalho é gestáltico porque nós nos fundamentamos prioritariamente, e aí ele explicita o livro, no livro Ideias, do Husserl, e, de uma forma parecida, do pragmatismo do John Dewey. Então, essa ideia de unir fenomenologia e pragmatismo é uma ideia bem nova, bem interessante, não muito explícita, não muito esclarecida, mas que quem fez já uma possibilidade de discussão disso foi o trabalho do Marcos e da Rosane no livro Fenomenologia e Gestalterapia, e principalmente no livro Clínicas Gestálticas, que eles começam a ensaiar essa proposta de integração de um pensamento fenomenológico pragmático. O que seria essa construção anarquista? A ideia de que o homem foi completamente submetido ou alienado pelos modos tecnológicos que nós vivemos, ou mais principalmente por um modelo tecnocrático de sociedade que tem como propósito fazer com que o homem venha a perder totalmente sua vitalidade, sua criatividade e, por conseguinte, o seu sentimento de comunidade e sexualidade. Para Goodman, e aí isso é um capítulo que eu recomendo para todo mundo, que é bem importante ser relido, que é aquele capítulozinho que passa meio batido, que é a proposta de uma antropologia da neurose, que está lá no livro Gestalterapia, em que lá ele vai mostrar uma ideia que já estava escrita lá em 45, quando ele vai dizer que a doença não é menos orgânica que a saúde, que na verdade a neurose é uma produção contemporânea, e que essa produção contemporânea tem a ver com o próprio processo de autorregulação organísmica ou com ajustamento criativo. Nos tornar neuróticos foi uma forma que a gente conseguiu para conseguir suportar e sustentar a sociedade em que vivemos hoje. Então, o homem tornar completamente apático e cindido de si mesmo foi o jeito que foi possível perante uma sociedade que tenta a todo custo evitar a capacidade de vitalidade e desenvolvimento de cada um. E aí, nesse livro, lá no Gestalterapia, é bem importante isso e bem interessante, porque a lógica é fundamental. Em uma sociedade, e até ele coloca isso assim explicitamente, em um determinado modelo político, em que nós temos um animal, que é o ser humano, extremamente frágil, a gente fez toda uma construção antropológica
que tornou necessário que a gente pudesse evitar toda forma de acaso, toda forma de possibilidade que venha a sair do pré-estabelecido. Então, a gente precisou criar uma sociedade que nos desse segurança, que a gente pudesse ter certeza que amanhã estaríamos vivos. Em compensação, o preço que a gente paga por toda essa segurança e por toda uma construção social que nos dá minimamente alguma certeza é o preço da apatia, da desvitalização, da falta de criatividade. Então, por que nos tornamos pouco criativos? Porque agora a gente precisa coibir, né? A gente precisa inibir toda forma de excitamento, tudo aquilo que nos leve para uma novidade. E essa ideia é bem importante no pensamento do Paul Goodman, e a gente vai ver que isso tem um desdobramento bem importante, bem forte dentro do campo político e educacional dele. E aí ele escreve, né, e aqui é do próprio Goodman, quando ele diz assim, ó, a sociedade carece de um discurso público honesto e não leva as pessoas a sério. Frustra a aptidão e cria a estupidez, corrompe o patriotismo ingênuo, corrompe as artes plásticas, destrói a ciência, afoga o fogo animal, desestimula as convicções religiosas de justificação e vocação e apaga o sentimento de que há uma criação. Você não tem honra, você não tem comunidade. O Goodman escreve isso num dos principais livros dele, que é o Growing Up Absurd, que é uma crítica que ele faz ao campo da educação, né, na década de 60, e ele vai mostrar como que a própria sociedade cria um modelo social apático, individualista, mas ao mesmo tempo seguro. E é essa segurança que a gente comprou em prol, né, só que tendo como preço vivermos uma sociedade neurótica, uma sociedade sem excitamento, se a gente quiser usar o termo lá do Gestalt Therapy. E aí é bem interessante, eu adoro essa citação, essa ideia, né, que aparece no livro Gestalt Therapy, quando ele diz: é estupidez uma sociedade inibir todo e qualquer sentimento e em seguida cultivar as artes. E aí é isso que é talvez o nosso modelo social. Um modelo social que tenta produzir artificialmente situações em que nós vivemos e que nós teríamos ali criatividade, que teríamos criação, que teríamos sentimento, que teríamos integração genuína com o outro, que teríamos a vivência plena da sexualidade. Em compensação, tudo isso é cerceado por uma lógica social que reprime e que diz que você deve ser de uma forma X ou Y, ou seguir a lei X ou Y, porque o melhor para todo mundo é seguir essa perspectiva. Então, esse pontapé inicial é a ideia de uma perspectiva antropológica que gera aí uma ética, que é o que eu estou chamando, né, mas na verdade essa ideia aparece também no própria ideia do Taylor Stower, que é uma ética gestáltica. Né? E aí, de novo, lá no Pels, Heffeline e Goodman, lá no livro Gestalt Therapy, tem essa frase que para mim é a que define o modelo, digamos assim, ético de uma perspectiva gestáltica, né? Que é: a psicoterapia eficiente é, sem dúvidas, um risco social. A psicoterapia, dentro de uma leitura gestáltica, quebra com essa possibilidade de segurança, quebra com essa possibilidade de se agarrar no já estabelecido, no cristalizado, no que não pode ser mudado. E se as pessoas começam a viver, né, a partir de uma perspectiva que suportam o risco, que suportam a criação, que suportam a novidade, é claro que isso é um risco para essa sociedade. A gestalterapia é, sem dúvidas, um risco social. Então, como eu tinha dito para vocês anteriormente, né, o Goodman inicia os trabalhos dele a partir de uma política psicanalítica, né, discutindo ou, digamos assim, criticando o modelo tanto freudiano quanto o modelo da psicanálise culturalista, como o modelo reichiano, e ele vai propor, a partir do livro Gestalt Terapia, uma terceira via que a gente pode chamar de uma via gestáltica. Né? No Fritz Perls e Paul Goodman, no livro Duas Faces, da Gestalt Terapia, eu dediquei um capítulo só para discutir assim, a leitura que o Paul Goodman faz desses três teóricos, né? Do Freud, Reich e também da Karen Horney e Erich Fromm, entre outros. Mostrar quais são as principais críticas que ele apresenta a eles e a essas perspectivas. Mas então, o que seria essa via gestáltica? Né? Para Goodman, tem uma coisa muito importante que é como se, dentro do pensamento reichiano, a ideia que o Reich faz da total liberdade sexual ou da liberação da sexualidade e que isso nos levaria, digamos assim, ao campo da vida, né, e a crítica do Reich à própria ideia de pulsão de morte freudiana,
leva a gente a pensar uma coisa muito importante que é, de certo modo, é como se a Reich tivesse tornado romântico o problema da sexualidade. E, na verdade, para Goodman, né, e isso já aparece, né, desde Peirce, né, Goodman leu isso em Peirce, de certa forma, a problemática ou a situação da agressão é fundamental. Ou seja, se formos capazes de nos liberar de toda forma de inibição, isso não nos levará necessariamente a uma sociedade harmoniosa e feliz, mas sim uma sociedade mais criativa. Sexo, morte e criação são três aspectos que estão o tempo inteiro entrelaçados, né? Agora, isso leva a crer aquilo que tinha a ver com os próprios argumentos que a gente viu lá do The May Pamphlet, né, do panfleto de maio do Paul Goodman, que é a doença e a destruição também fazem parte do processo da vida. A vida contém a ideia de morte, a vida contém o sexo, a vida contém a transformação. E, na verdade, algo só pode se criar enquanto novidade quando algo é destruído. Então, há aí uma coisa que talvez seja o tema mais importante do Ego, Fome e Agressão, né, na minha visão, que é um fortalecimento ou uma retomada, na verdade não bem uma retomada, mas na verdade o fortalecimento da ideia da agressividade como fundamental do desenvolvimento humano. E o que é que o Goodman vai levantar enquanto possibilidade, né, a partir do Peirce? Sim, além da sexualidade, como diria o Reich, a própria agressividade e a destrutividade humana também é inibida no processo, digamos assim, de repressão social. Isso nos torna, mais uma vez, apáticos, desvitalizados e incapazes de formular ou de ampliar um discurso realmente criativo. Então vejam, até lá no Gestalt Therapy tem essa rápida citação que diz assim: um animal que está tentando completar sua vida está necessariamente buscando o seu crescimento. Eventualmente, o animal declina e morre, não porque ele está buscando a ordem de uma estrutura inferior, mas porque o campo como um todo não pode mais organizar-se com aquela parte sob aquela forma. Somos destruídos assim como ao crescer destruímos. A agressividade e a destrutividade são fundamentais do próprio processo da vida. E esse processo desregulatório ou destrutivo dentro da autorregulação organísmica e, por conseguinte, do ajustamento criativo, são formulações fundamentais do próprio desenvolvimento humano. E aí é bem interessante porque aí, assim, para mim, lendo o The Empire City, né, uma das novelas fundamentais que o Goodman escreve, que é a história de um personagem que vive em Nova York e até, como ele diz, né, assim, é um personagem que seria o inverso de Don Quixote. Então, o Don Quixote seria um cara louco numa sociedade normal. O Goodman diz que o personagem dele é um cara são numa sociedade adoecida. E no decorrer desse processo, esse personagem é preso, justamente por não fazer parte da sociedade, por não conseguir se inserir no contexto social. E aí, na defesa que esse personagem faz, né, ele diz o seguinte: promotor, você apresenta para este tribunal uma prova poderosa e irrefutável que eu estou louco, distorcido e destrutivo. Mas eu apresento um fato maravilhoso que faz seu argumento murchar. Eu sou marcado com cicatrizes tais e tais, mas pela graça comum e não um feito meu, eu estou apaixonado. Vejam, aqui o Goodman lança a possibilidade de se pensar que uma ética, que aquilo que nos torna genuinamente humanos, não tem a ver com algo só individual, mas algo que se constitui na própria experiência de campo. Olha como é que ele descreve: eu sou marcado com cicatrizes tais e tais, mas pela graça comum e não um feito meu. Ele não diz que o que aconteceu com ele tem a ver só com ele, mas com algo que se estabelece num campo relacional, com o outro. E o que o torna genuinamente humano não é, por exemplo, a racionalidade, não é a capacidade de pensar e de ser um bom cidadão, mas simplesmente o fato dele conseguir se vincular a partir da paixão, justamente daquilo que é desregrado, daquilo que é criativo, daquilo que não pode ser medido. O que nos torna humanos é justamente aquilo que está por fora do que a sociedade consegue controlar. E aí, é nesse momento que eu acho que o Goodman estabelece isso que a gente poderia dizer que é uma ética gestáltica ou uma ética daquilo que é o ajustamento criativo. A capacidade que, na emergência de uma figura vigorosa, da integração da natureza, é que há saída para os conflitos, sejam eles biológicos ou sociais.
Esse é o processo do que Goodman vai chamar de Eros. Então, o Stower vai dizer, para Goodman, Eros era o símbolo do poder da natureza viva em nós. Natura sana, né? Ou seja, a natureza cura. A crença na capacidade de autorregulação, a crença na capacidade do ajustamento criativo é talvez o fundamento ético primeiro que nós temos para pensar pensar as ideias fundamentais do Goodman e pensar a gestalterapia. E o mais interessante é pensar que quando a gente leva essa ideia, né, de pensar uma ética do ajustamento criativo, uma ética da autorregulação, lá em Pels, Heffeline e Goodman, no livro Gestalt Therapy, eles são claros em dizer assim, olha, o ajustamento criativo não é infalível, porém, é o fundamento ético mais interessante que nós temos. Por quê? Porque aí, citação deles no livro Gestalt Terapia, nós não podemos ser enganados por um ajustamento criativo. Então, confiar na capacidade autorregulatória, confiar no ajustamento criativo, né, são possibilidades que nos levam a fundar uma nova ética. Mas vejam, é uma ética que está fundada na capacidade de autonomia dos indivíduos. Está fundada na capacidade de crença no que o indivíduo pode construir e que essa construção não necessariamente é harmoniosa. É uma construção que nos leva à destrutividade, que nos leva à agressão, mas também nos leva à novidade. É a metáfora lá do Fritz Perls da mastigação, né? Ou seja, é destruindo, desestruturando que somos capazes de encontrar a novidade. Então, Goodman vai dizer assim, talvez o grande problema, né, o pathos das pessoas oprimidas lutando por liberdade é que, se elas se libertam, elas não sabem o que fazer. Porque se procura muito mais liberdade do que autonomia. Se procura muito mais um conceito puramente metafísico, abstrato de liberdade, ao invés de retomar a confiança na própria capacidade do organismo, na nossa própria capacidade de nos ajustar criativamente. Não me venha com perdões, com abraços falsos.